Estamos de volta, caro telespectador, com o programa Roda de Entrevista que tem hoje, aqui do meu lado, o polêmico vereador Jorge Cajuru, que já prometeu, até o final do programa de hoje, faz uma revelação bombástica. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pela RBC, fique atento e pode também fazer sua pergunta. O número já apareceu aí no WhatsApp. E como promessa é dívida e eu interrompi o Cid, abro esse bloco com você. Tá bom, Cajuru, eu te conheço desde 1983, isso. Quando a gente trabalhava na Rádio Difusora, na equipe do Mané, depois juntos na sua equipe. E uma coisa que eu posso dizer aqui com toda a segurança é que você relutou muito para entrar na política. Você acabou de dizer aqui na última resposta, dizendo assim, quando eu entrei na política foi para. Eu te pergunto, você entrou na política para quê? Você decidiu contrariar o seu pensamento inicial de que, inclusive, chegou a dizer isso. O dia, eu tenho isso registrado, os anais têm isso registrado, numa entrevista que você deu ao Diário da Manhã, dizer, o dia que eu pedi voto para alguém, não vote em mim porque eu estou querendo roubar, se eu virar político. O que é que mudou? Por que é que você entrou na política? Foi muito simples. Numa conversa com o Datena, na casa dele, ele disse o seguinte, quem lhe tirou da televisão, depois de 40 anos, foi a classe política. Perfeito? Política. Exemplo, na Band, eu fui demitido ao vivo da Band, pelo Aécio Neves. Ponto. Aliás, o Ronaldo Caiado, amigo do Aécio, nem telefonou para mim, para ser solidário. Para deixar bem claro aqui. As decepções minhas com o Ronaldo. Embora tenha com ele, uma gratidão enorme, que eu nunca vou esquecer de forma alguma. Mas eu tenho que deixar claro quem é quem na minha vida. Aí depois veio cassação da Rádio K. Quem cassou a Rádio K foi Marconi Perillo. Por isso que eu disse que eu não tenho como esquecer, ué. Evidente que não. Ué. Você acha que eu vou ser amigo do Marconi? Tem jeito. Ué. É igual você imaginar que Deus e o diabo viraram amigos. Com todo respeito, porque eu não estou querendo aqui dizer que eu sou Deus. Certo? Perfeito. Agora, eu deixar amanhã de reconhecer algum valor dele, aí não tem nada a ver. Eu deixar de reconhecer um valor do Ronaldo Caiado, também não tem nada a ver. Agora, a amizade, quando ela quebra, é como um vaso, né? É como um cristal. Quebrou. A minha e do Ronaldo quebrou, né? Eu e o Marconi não tivemos nenhuma amizade, mas quebrou. Caçou a minha rádio. Foi uma situação muito difícil, constrangedora, né? Aquilo para mim não era para acontecer, né? E aconteceu. Agora, na política, se foi a classe política que me tirou do ar, eu falei, então eu vou entrar nela. Porque aí eu vou no campo dela brigar com ela e vou tirar da política, se Deus quiser, com provas, com documentos, porque ninguém tira ninguém sem, né, provas, né? Eu vou tirar quem me tirou. Quem me tirou, quem acabou com a minha carreira na política, de alguma maneira eu vou tirar. Isso não é vingança, não? Não, não é vingança, não. É apenas porque ela me tirou, depois de 40 anos de televisão, daquilo que eu mais gostava de fazer. Então eu também vou tirá-la daquilo que ela mais gosta de fazer, da política. Agora, eu vou tirar quem é ruim para a política. Quem é bom, não tem como você tirar, porque você não vai ter prova para tirar. Ué. Cajuru, vai sobrar alguém? Hã? Você acha que vai sobrar alguém? Sobra. Se você tirar quem não é bom para a política? Não sobra. Tem gente que você tem vontade de pegar, mas tem gente que é arisco, né? Cajuru, você não consegue aquela prova cabal. Essa questão da rádio K da sua época, virou 730, hoje é Sagres 730. Bom... Mas que nome ridículo, hein? Sagres. Nossa. Vamos lá. Mas, bom, cabe ao ex-governador Marconi fazer a sua defesa, etc. Mas eu queria pontuar. Na rádio, vocês não abusavam da opinião, não ofendiam a própria pessoa dele e outras pessoas que podem ter levado esses ofendidos a entrar na justiça, pedir direito de resposta e até tirar a rádio do ar? Bom, agora você entrou num ponto que eu nem imaginava que aqui fôssemos discutir. Eu, Cajuru, amigo pessoal, de dentro de casa, do Ronaldo Caiado. Caiado, amigo de Marconi Perillo, correto? Em 98. Ajudou a eleger o Marconi, indiscutível, perfeito? Então, naquele momento ali, Caiado me pediu, o Cid se lembra, eu estava na Copa do Mundo da França em 98, por telefone, numa entrevista, ele falou, nos ajude, Cajuru, temos que acabar com esse Iris Rezende, no sentido assim, com essa dinastia Iris Rezende. E eu, na Rádio K, comecei a acompanhar a vida de Iris, no que tange a investigação.
descobriu o caso Caixego, que foi mortal para ele, lembra? Caso Caixego. Depois descobri aquela fraude do Ibope, que estava mentindo que o Willis tinha 66 e o Marconi 7, quando na verdade aquela pesquisa era da primeira rodada 6 meses atrás, antes da eleição. E a afiliada da Globo ficou alimentando aquela pesquisa até 20 dias antes da eleição. A Rádio K descobriu tudo, se lembra. A Rádio K provou aquilo ali. Então a Rádio K, na verdade, ela a pedido do Caiado, como meu amigo, como meu irmão, eu e o Braga ficamos do lado dele. Só que depois ele brigou com o Ronaldo. Só que ele brigava e voltava, brigava e voltava. Então ali tinha o quê? Ele pedia, Cajuru, ó, tem uma denúncia muito grave aí. A gente fazia, né? Então, na verdade, para resumir, eu fui corda de pescoço. Como é que fala? Como é que aquela expressão fala de chicote? Cabo de chicote. Isso, eu fui cabo de chicote. Ou seja, vamos falar a verdade? Eu fui literalmente usado. Cajuru, falando de Senado, o Caiado caminha com o Wilder. Aí o senhor vem e diz coisas do Wilder aqui, e aí a pergunta que talvez fique no ar... Não, eu não disse, não. O que eu disse, todo mundo em Goiás pensa. O que ele tem além de dinheiro? Fala para mim. Não, a resposta... Aqui você não é o jornalista, aqui você é o entrevistado. Eu pergunto a vocês, o que o Wilder tem além de dinheiro? Mas é o seguinte... Repito, o voto dele, de novo, saiu em pesquisa que eu não acredito, hein? Embora eu esteja em segundo lugar nela, na espontânea, perfeito? E aí, para me sacanear, eles inventaram o nome do Vanderlan na pesquisa. O Vanderlan nem candidato já anunciou que não é candidato, me colocaram empatado na estimulada com 17 com o Vanderlan. E na espontânea eu sou o segundo. E a Lúcia a terceira e o Ronaldo o primeiro. Em algum momento... A única pesquisa que existe em Goiás, sabe qual é que é? É a pesquisa do Marconi Perigo. O senhor acredita em pesquisa? Não, em todas de Goiás, eu não acredito, elas são mentirosas. Só que o Marconi, ele viaja o estado todo. Você não pode negar que ele é um trator para trabalhar. Ele vai no estado todo. E ele chega no estado, ele manda uma equipe dele fazer a pesquisa para ele. E ele mesmo falou na CPI, lá na frente da Cristina Lopes, doutora Cristina, minha amiga, minha referência. Assim como Elias a vereadora Vaz, Cristina. Como o delegado Eduardo, como Priscila, como Sabrina Garcês, como tantos outros que eu adoro na Câmara. Ele falou na frente de todo mundo ali. Ele falou, Cajuru, são 2 vagas, serão nossas. Ou seja, o próprio Marconi sabe que ele e eu estamos pau a pau. A dúvida é saber quem vai ser o primeiro. Mas que nós vamos ganhar, nós vamos. Vamos dar uma rodadinha de telespectadores. Ele vai ganhar porque ele tem. Ele tem 20 anos de poder, não tem como ele não ganhar. Cajuru. É difícil demais. E eu, com 16 meses de mandato, estar nas pesquisas como eu estou, pesquisas mentirosas, convenhamos, eu estou bem demais, né? Cajuru, tem muito tá telespectador ligando. Muito melhor do que eu. Vamos dar uma acelerada? Gostaria de perguntar se o senhor concorda... Não, esse aqui, Cajuru. Que conselho você dá a alguém que pensa como você e quer ingressar na política? E em qual partido você recomenda? Wesley Rabelo, aqui de Aparecida de Goiânia. Sem partido. Mas não tem jeito. Não, para se eleger você escolhe um partido. O meu, eu tenho orgulho dele, o PRP. Agora, depois de eleito, o ideal é você ficar sem partido. O meu partido é o semblante do cidadão, é a indignação da cidadã. Esse é o partido. Bom, você não... Porque partido hoje tem, todos eles têm os seus garotinhos, como o meu. Garotinho, você se refere ao ex-governador do Rio? Claro. Perfeito. Bom, aquele garotinho que faz isso tudo como garotinho. Imagine quando ele crescer, hein? Cajuru, você vai ser candidato ao Senado, não é à Câmara dos Deputados, né? Isso está definido? Ser candidato ao Senado? Não. Não está definido? Já é para falar? Sim, até porque o Renato Lima aqui pergunta, do setor sul, você tem pretensão de ser candidato ao governo do estado de Goiás? Eu dei essa notícia em primeira mão para o jornalista do Giro do Popular. Só que ele, ao chegar aqui, eu recebi um zap dele de que a notícia não seria o principal destaque da coluna. E, ao meu ver, essa notícia tinha que ser o principal destaque da coluna. Então, como? Não é culpa dele. O editor dele não permitiu. Porque lá no Popular tem quem gosta de mim e tem quem me odeia. 0 a 0. Eu também lá tenho quem eu odeio e quem eu gosto. Como jornalista, não como pessoa, não odeio ninguém como pessoa. Então, como não foi combinado do jeito que a gente combinou, então eu vou dizer, eu ontem estive reunido com 4 partidos, além do meu, o delegado Eduardo Prado estava comigo, partidos que tiveram uma ideia e que apresentaram a mim
uma pesquisa exclusiva do Datafolha que revela que brancos e nulos ganham a eleição no primeiro turno em Goiás hoje, que o número de indecisos é impressionante, que eu estou, aí eu caí da cadeira, como candidato, pré-candidato ao governo de Goiás, que eu tenho 19,5, 19,5, e o Marconi com 27,8. Isso para governador? Para governador. Certo. Eu nem imaginava isso. Eu nem sonhava. O senhor acredita nessa minha pesquisa? candidatura era Senado, pronto, acabou. Acredito que é Datafolha. Datafolha não mente, Datafolha, ninguém compra a Datafolha. Você compra a pesquisa goiana. Ou você compra o dono da pesquisa, ou você compra os pesquisadores. Essa é a verdade. Todo mundo sabe disso. Eu não estou mentindo aqui. Agora, quando eu vi o Datafolha dizer isso, entusiasmei-me. Estamos conversando. Portanto, pode mudar tudo. De repente, o Cajuru, se montar uma grande equipe, uma equipe séria, uma equipe preparada, porque eu não sou do executivo, eu sou o legislador. Agora, se eu conseguir montar uma grande equipe confiável, eu admito hoje ser candidato ao governo de Goiás por esta pesquisa do Datafolha e por este encontro com 4 partidos, mais o meu, 5 partidos que se coligariam. Então, só para confirmar, Cid, eu passo para você. Dia 15 de setembro. Desculpa, então, 15 de agosto. Isso, então, hoje, 15 de maio, Jorge Cajuru admite em primeira mão aqui no Roda de Entrevista na Nova TBC que pode sim ser candidato ao governo do Estado. Exatamente. E mais detalhes no giro amanhã, inclusive com o nome de partido. Não, daqui a pouquinho você conta esses detalhes pra gente. Tá, mas eu não vou fazer isso porque não foi isso que eu combinei com o Caio. Eu nem daria notícia aqui, mas como não vai ser destaque na coluna, aí eu falei, então eu vou falar, porque uma notícia dessa, vocês são jornalistas, essa notícia merece destaque ou não? O Cajuru entrar no bolo político? Tem Caiado, tem Zé Eliton e tem Daniel. Se o Cajuru entrar, vamos falar a verdade, há chance de segundo turno ou não? O que eu ia dizer para o senhor é exatamente isso, que se o senhor tem 19,5% de intenção de voto, o senhor se consolida como segundo candidato em qualquer pesquisa hoje, pelo menos nessas que estão sendo divulgadas, independente de terem este ou aquele direcionamento, o senhor entra como um fato absolutamente novo nessa história, e como eu imagino as pessoas estão procurando coisas novas para a política eleitoral, acho que realmente balança, eu tenho consciência disso, que balança a história desta eleição. Mas a minha pergunta é... Só rapidinho, você tocou num ponto que eu esqueci. A pesquisa Datafolha traz, sabe o quê? Que 46% do eleitorado, 46% não querem mais políticos, Enzo, profissionais. E todo mundo sabe que uma coisa que o Cajuru não é político profissional. Eu sou antipolítico e voluntário. E provo. Essa é a diferença. Mas o antipolítico é um político também. Eu lá na Câmara, eu só gasto a energia do gabinete. Nem a água e o café eu aceito que a Câmara pague. Olha só, o que você falou deu gancho para uma pergunta. Você sempre foi pedra como jornalista, agora como político é vidraça também. Boa noite, vereador Cajuru. Vidraça, pode falar qualquer coisa de mim, agora tem que provar. O senhor poderia nos explicar melhor a sua ligação com Carlos Cachoeira? O senhor se diz 100% voluntário, imagem de seu olerite na Câmara de Goiânia, mostra alguns descontos de empréstimos. Qual sua explicação ou o áudio e a imagem do olerite é mentirosa? O Denner da cidade de Goiás. Tá, Denner, muito simples, meu querido. Você pode fazer quantos consignados você quiser fazer do seu salário, ou não. Basta você pagar os consignados. Como, graças a Deus, eu tenho boa condição financeira, o que eu não posso deixar de fazer, e você pode ver no cartório e no facebook.com/Cajuru Cartório, lá tem a prova, eu todo mês dou 100% do meu salário, rigorosamente para a instituição, e os últimos 7 meses para o centro diabético. Portanto, eu posso fazer quantos consignados eu quiser, meu querido. Isso não tem problema nenhum. Isso foi de uma maldade, de uma estupidez e de uma infantilidade. Qual o problema que tem? Você não pode deixar de cumprir o que você registrou em cartório. Porque eu registrei em cartório que eu doaria todo o meu salário. Quando terminar o meu mandato agora, dia 31, porque eu prometi ficar só 2 anos, eu sou o único que não enganei o eleitor. Eu falei, só vou ficar 2 anos e serei pré-candidato, porque meu sonho é representar Goiás em Brasília. Portanto, eu não enganei ninguém. Então você vai chegar lá e vai ver. 24 meses. Cajuru doou ou não? Se não doou, você caça o Cajuru. Porque eu registrei em cartório, Enzo, em caráter irrevogável. Irrevogável você não pode voltar atrás.
Se você voltar atrás, qualquer cidadão pode te caçar. Então isso é muito simples. Sobre o Cachoeira, gente, é uma coisa tão ridícula, né? Até o próprio Cachoeira falou isto para o Demóstenes Torres, o próprio Cachoeira. Ponto. Em 2010, não foi nem o Cajuru, eu estava no Rio de Janeiro. O Elias Vaz, meu amigo pessoal, meu federal inclusive, o Elias Vaz fez um contrato de R$5.000 por 4 meses para patrocinar a TV Cajuru com o laboratório Vitapan, que patrocinava a imprensa goiana todinha. Então, se vai falar que teve relação com Cachoeira, então foi a imprensa goiana todinha. Inclusive time de futebol. E isto, o cantor Daniel, o jornal da Band, era o laboratório Vitapan. De quem pertencia? Vai lá no cartório e checa. De quem pertencia o laboratório Vitapan em setembro de 2010? A primeira mulher de Cachoeira, chamada Dona Andréia, por sinal educadíssima. Então o contrato, o Elias Vaz, que arrumou para mim, eu estava no Rio de Janeiro, um contrato de R$5.000. E só para terminar, o Cid sabe da história. Você acha que um homem como o Cajuru, que recusou vender a Rádio K do Brasil por R$8 milhões, quando o dólar estava 1 por 1, ou seja, $8 milhões, você se lembra disso? $8 milhões, ao Paulo Panarello e ao Odilon Santos, via Rivas Darisco, que estão vivos aí, só o Paulo que não está vivo. Se eu recusei $8 milhões, porque eu achei que quem estava comprando a rádio indiretamente para me sacanear era o Marconi Perillo, então se eu recusei $8 milhões, eu sou homem de ser vendido por R$5.000 e para Cachoeira, que eu sou o único jornalista de Goiás, que desde 1999 o chamo carinhosamente de gangster, 2 meses atrás impedi um contrato dele no Detran, eu sozinho, junto ao presidente do Denatran, Dr. Maurício, de R$300 milhões para emplacamento de carro. Como é que eu vou ter relacionamento com esse homem? Se alguém apresentar uma fita minha conversando com ele, por favor, apresente que eu também renuncio o meu mandato. Ok, então vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista polêmica, bombástica e reveladora de Jorge Cajuru.